Provérbios 23, 23 diz assim: compre a verdade, não a vendas. Adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Uma coisa que nós devemos ter sempre em mente é que nós devemos comprar a verdade. A verdade é comprada sem dinheiro e sem preço. Com que compra a verdade? A verdade se compra com leituras da Bíblia, dedicação, a aprender com Jesus os ensinamentos, olhar para Jesus pela fé e ter conhecimento das palavras do Senhor Jesus. Isso é um preço caro, por quê? Porque sem dedicação, sem esforço, sem perseverança, as pessoas não adquirem essas coisas. Então tem preço, tudo tem preço nesse mundo a pagar. Às vezes não é dinheiro, mas é coisa que vale mais do que dinheiro. Aí em Provérbios 22:3 diz assim, 2:3: se clamar por entendimento e por inteligência erguer a tua voz, se como a prata e o ouro a cavares e buscares, como tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor, acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o entendimento. É uma perseverança, é uma dedicação, é que a gente compra as coisas espirituais. As coisas materiais a gente compra com dinheiro, com mercadorias, né? Mercadoria compra com mercadoria. Mas as coisas espirituais a gente compra com coisas espirituais. Dedicação a Deus. Porque as pessoas não adquirem o conhecimento de Deus? Muitas pessoas não adquirem. É porque ela só procura o conhecimento nos ensinamentos de homens. Qualquer coisa que as pessoas precisam, em vez de ela buscar na fonte que é a Bíblia, elas vão pesquisar. Em vez de pesquisar a Bíblia para entender a verdade, ela procura os pastores. Vai lá no pastor, tomar conhecimento com o pastor, vai lá na igreja, para ver o que a igreja está ensinando, e confia nas doutrinas de homens. Isso é um pecado mortal. Por quê? Porque quanto mais a gente confia em igreja, menos conhecimento a gente vai ter da Bíblia. A prova é tanta seguinte, que se a igreja ensinar as coisas certas, e se elas tinham apenas uma religião na Terra, no máximo 2, mas existem milhares e milhares e milhares de religiões. Por quê? Porque cada uma tem doutrina de homens, e os homens sempre não têm a mente igual. Um nega uma verdade, outro nega outra, outro ensina uma mentira, outro ensina outra, diferente uma das outras. E assim há divisões e falta de entendimento da verdade. E as pessoas perecem por falta de conhecimento. Ela fala assim, o meu povo morre, está morrendo, por falta de conhecimento. Não vai na fonte buscar, e quer buscar em homens. Lá em Jeremias 17:3 diz assim, 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. A partir do momento que uma pessoa vai buscar conhecimento em outro homem, ele já transgrediu essa ordem de Deus aqui, que ele se torna maldito, porque ele vai confiar em homens. Pode ser o homem mais estudado do mundo, pode ser o homem mais consagrado do mundo,
Se ele for consagrado mesmo, ele não vai querer também te dar resposta. Se a pessoa chegar perto de um homem ou de uma mulher consagrada a Deus, que ela tem comunhão viva com Deus, e a gente for pedir conselho para elas vão chamar a gente para sentar numa mesa e estudar a Bíblia junto com a gente. Ela não vai atrever a ensinar coisa da cabeça dela para ninguém. Porque ela sabe que isso aí é contrário às Escrituras Sagradas, né? A verdade se adquire de Deus por meio da Bíblia. E a Bíblia mesmo é que se interpreta por conta própria. Um texto explica outro texto. Se você lê um texto que você não entendeu ele, que você achou que ele está errado, que você não gostou dele, que ele não trouxe esclarecimento para você, é fácil. Você vai comparar aquele texto com outros textos que está contradizendo. Porque se as pessoas achou um texto que não deu certo na mente dele, porque já leu um outro lá que é aparentemente diferente. Então compara um texto com outro texto, um verso com outro verso, um mandamento com outro mandamento e deixa a Bíblia responder. Aí as pessoas elas mesmas vão ver a Bíblia responder para elas. E uma vez que ela vai chegar a um denominador comum. Porque um texto isolado, fora do contexto, ele não dá margem mesmo para as pessoas entenderem. Mas quando ela começa a comparar um com o outro, ela vai, sem dúvida nenhuma, ela vai chegar a uma conclusão. E ela vai entender as Escrituras. Mas se ela pegar um texto para defender a religião dela, ela vai cair. É igual as pessoas que negam o primeiro mandamento para crer na doutrina da Trindade. Ela vai ter que negar o primeiro mandamento para aceitar a doutrina da Trindade. E para ela aceitar a doutrina da Trindade, ela vai ter que negar o primeiro mandamento. Aí o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que estudar para ela ver. Primeiro ela vai chegar a uma conclusão que não existe Trindade na Bíblia. Aí ela já vai descartar a Trindade. Aí o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar um texto da Bíblia para comparar com outro texto da Bíblia, para ela abrir o entendimento das pessoas. Por isso que Deus, através do profeta Isaías, lá em 28:10, ele manda fazer esse processo aí. E o Senhor Jesus também fala, examinai as Escrituras. O Senhor Jesus pede para examinar as Escrituras. Se a gente interpretar a Bíblia e deixar outro interpretar, o diabo vai fazer uso dessas pessoas, ou vai fazer uso da gente, ou vai fazer uso de outras pessoas que vai interpretar para a gente e vai deixar a gente na mentira. Por quê? Porque o coração do homem engana a si mesmo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. E quem o conhecerá? Se eu for interpretar a Bíblia para mim, eu vou cair num buraco sem fundo. Por quê? Porque o meu coração me engana eu. Agora, se eu for deixar a Bíblia interpretar por si mesma, para mim aprender da Bíblia, eu não vou cair, porque a Bíblia é um livro seguro, confiável. E por isso que Deus, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus mandamentos, conhece os meus pensamentos. E Mateus 15:9 diz, mas em vão me adora ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Cuidado para não aceitar doutrinas que são preceitos de homens. E a doutrina da Trindade ou da divindade politeísta é doutrinas de homens.